do Exército Brasileiro e matei uma pessoa, certo? Matei uma pessoa, nunca fui descoberto por esse crime. Nunca descobriram a conduta que eu pratiquei. Mas todo dia eu sonho com a pessoa. Eu sonho com a execução, vem a pessoa nos meus sonhos e eu falo, não aguento mais. Vou comparecer em uma delegacia de polícia e vou confessar o crime que eu pratiquei. E assim eu faço. Chego perante o delegado e falo, delegado, eu quero confessar um crime. Eu matei uma pessoa em 1997. Delegado, o corpo está congelado até hoje, lá em casa, no freezer, esquartejado e congelado. Quer que eu traga? Né? Eu trago o corpo esquartejado e apresento para o delegado. Está aqui, delegado. Está vendo que fui eu que pratiquei o crime? O delegado vai olhar para a minha cara e vai falar, infelizmente, como o Estado não descobriu a sua conduta criminosa em tempo apto, o seu crime está prescrito. Prescrito. Porque o homicídio qualificado é crime hediondo, simples não é, mas o qualificado é, prescreve. Qual é o prazo de prescrição do homicídio? É o prazo máximo, 20 anos. Como eu matei em 97, nós estamos em 2018, passou já o tempo, né, da prescrição, ou melhor, passou o tempo para o Estado coibir essa conduta criminosa, o crime está prescrito. Oi. Veja só, o racismo é imprescritível, né? Se eu pratico um homicídio, né, em razão do elemento ligado à raça, né, isso é discutível, Mas eu me filio a tese que esse crime prescreve também, né? Porque na verdade o crime na essência foi um crime de homicídio, tá? Imprescritíveis para a Constituição Federal, somente racismo e golpe de Estado. Aqui eu tenho terrorismo, tráfico de drogas e tortura, e também os crimes hediondos. Só uma nota diferenciadora. O que é crime hediondo, hein, Lucas? O que é crime hediondo na cabeça de vocês? Sem medo de... O que é um crime hediondo? Aí todo mundo responde, é um crime considerado grave. Não é verdade? Crime hediondo é um crime grave. Não anota isso não. Viu? Crime hediondo é tão somente aquilo que está previsto na lei de crimes hediondos. Quer um exemplo? Qual o crime dos crimes na tua cabeça? Homicídio, não é? Homicídio é o crime dos crimes. Pasmem. Homicídio simples não é crime hediondo. Não é crime hediondo. Quer um crime hediondo que está na lei 10.826? Porte de arma de uso restrito. Se eu, Lucas, porto um fuzil das Forças Armadas, ou uma pistola de 9mm que é de uso restrito lá, isso é um crime considerado crime hediondo. Uma alteração do ano passado da legislação. Isso é um crime hediondo. E matar alguém em homicídio simples não é crime hediondo. Só é o homicídio qualificado. Resumindo, só é crime hediondo aquilo que está previsto na lei de crimes hediondos. Quer um exemplo de outro que ninguém sabe? Falsificar medicamento. Falsificar medicamento também é crime hediondo. Sabe por quê? Vocês lembram também que uns 15 anos atrás teve um episódio das pílulas de farinha? Né? Muita gente tomava anticoncepcional para não engravidar, acabou por engravidar. Por quê? Porque teve um laboratório que falsificou o medicamento e estava fabricando pílula de farinha. O legislador, querendo coibir mais severamente essa conduta, modificou o crime de falsificar medicamento e hoje o considera esse crime como crime hediondo. Tá? Por que eu vim para cá? Eu estava falando para vocês, olha onde eu estava. Ainda estava no artigo 5º da Constituição, falando que é a característica da imprescritibilidade, lembra? Dos direitos fundamentais. E eu quis vir para cá para mostrar a vocês quais são os crimes imprescritíveis para a Constituição Federal. Né? Racismo é imprescritível. E ação de grupos armados contra a ordem constitucional, golpe de Estado, são os crimes imprescritíveis e ponto. Todos os outros crimes caem no esquecimento jurídico ou são crimes prescritíveis, correto? Quinta característica. Quinta, irrenunciabilidade. Né? Os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Irrenunciáveis. Sexta característica, são direitos inalienáveis. E sétima característica, essa eu vejo muito em prova, especialmente prova um pouquinho mais pesada, concorrência dos direitos fundamentais. Tá? Direitos fundamentais, eles são concorrentes. Se eu pudesse elencar as mais importantes, inegavelmente a número 1, não sei nem se tem número na apostila, a primeira característica, que é a característica da relatividade, é muito importante, e que eu vejo muito em concurso, a última. Direitos fundamentais são concorrentes. Vamos explicar essa última porque é importante. O que é isso, Lucas? Concorrência dos direitos fundamentais. Ó, tá lá no artigo 5º da Constituição, daqui a pouco a gente vai ver, está aqui no quadro, quer dizer, já apaguei, aqui tinha um VILPES, né? Vida, igualdade,
liberdade, propriedade, segurança. Direito à vida, você sabe que é um direito fundamental. O direito à crença ou à liberdade religiosa também o é. O direito à liberdade religiosa, você acha que é um direito fundamental? Está no artigo 5º? Está no artigo 5º? Vamos ler? Abra o artigo 5º, inciso 6º da Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção ao local de culto e suas liturgias. Está aqui, ó, liberdade religiosa no inciso 6º. Você que está aqui em sala de aula na minha frente, você pode ter a religião que você quiser. Inclusive o direito de não ter nenhuma, concorda? De ser ateu. Então, certamente aqui eu tenho católico, certamente aqui eu tenho espírita, certamente aqui eu tenho evangélico e certamente, talvez aqui tenha ateu, correto? Isso é a liberdade religiosa. Então, é um direito que está na Constituição. Pergunta de concurso público. O direito que você tem à liberdade religiosa é absoluto? Por que não? Porque encontra limites. Vai ter situação em que esse direito pode ser afastado. Quer um exemplo? Eu me filio a uma religião do Satã, ou uma doutrina do Satã. Imagine, apenas hipoteticamente falando. Certo? E na minha religião a gente tem uma prática. A gente sacrifica criancinhas, coloca na panela e bota a criancinha para ferver. Isso está dentro da liberdade religiosa? Não. Óbvio que não, porque tem um outro direito que vai concorrer, obviamente, que existe limite. O direito à vida. É óbvio que o exemplo é tosco, mas é só para chocar. Entendeu? Óbvio que o exemplo é tosco, mas serve para chocar. Quer que eu dê um exemplo mais concreto e mais plausível? Né? Direito à vida e também liberdade religiosa, mas vamos para o exemplo mais plausível? Isso aí você encontra em qualquer livro de doutrina. O filhinho aqui de 5 anos está andando de skate em cima desse tablado aqui, cai andando de skate e bate a cabeça. Começa a perder sangue, certo? O papai, desesperado, pega a criança e leva a criança ao hospital. Quando chega no hospital, o médico verifica que a criança perdeu muito sangue e fala para o pai, nós vamos submeter a um procedimento de emergência e também a uma transfusão de sangue. Né? Aí o papai levanta o dedo e fala assim, não vai fazer transfusão de sangue na minha criança, porque o meu pai, o meu Deus, não permite. Qual é a religião mesmo? Testemunha de Jeová. Espera aí. Aí o médico fala assim, olha, senhor, a sua religião não permite, mas tem um direito aqui que está concorrendo com a liberdade religiosa. Qual é o direito? O direito à vida. O que é que você acha que prevalece? O que é que você acha que prevalece? A liberdade religiosa do pai, que não quer submeter o filho a uma transfusão de sangue, ou o direito à vida? Obviamente, direito à vida. Isso é a chamada concorrência dos direitos fundamentais. Vai existir o direito à vida, ao mesmo tempo concorrendo com a liberdade religiosa. E no caso concreto, eu vou ter que interpretar a Constituição para ver ou verificar qual é o direito que vai prevalecer. Correto? Isso é a chamada concorrência. Lucas, cai muito isso em prova. Eu tenho visto questões do CESP cobrar essas características, é verdade. Mas especialmente a primeira, repito, relatividade, e a última, concorrência. Cai mais em prova de nível superior. Correto? Agora sim, vamos para a literalidade ou para a redação do artigo 5º da Constituição. Leitura do artigo 5º, caput, cabeça do artigo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do VILP, gente, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes. A Constituição coloca 2 pontos, e a partir daí nós temos 78 incisos do artigo 5º. Correto? Anote aí a palavrinha VILPs, eu sei que a maioria sabe. Vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança são os direitos fundamentais que estão no caput do artigo 5º. Tá? Os VILPs. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta, que cai muito em concurso público. Eu tenho visto inúmeras questões do CESP cobrar essa matéria. Né? No texto da Constituição também é assim, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a nós, brasileiros, e aos estrangeiros que aqui residam, a inviolabilidade do VILPs, vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. E aí vem a pergunta, quem são os destinatários dos direitos fundamentais?
A quem se destinam os direitos fundamentais? Ou, de outra forma, quem são os titulares dos direitos fundamentais? A Constituição foi muito restritiva. Ela fala assim, ó, brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Não é isso? É o que está escrito aí. O Supremo Tribunal Federal entende que a Constituição disse muito menos do que deveria dizer. Porque, na verdade, quem são os destinatários dos direitos fundamentais? Apenas brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil? Claro que não. Claro que não. Se assim fosse, raciocine. Um estrangeiro, Marcelo está topado de turista. Um estrangeiro que está numa praia da capital, tipo, um argentino, não vem mais nem tanto argentino para cá, para Maceió. Um argentino que está aqui na praia da capital, ele vem para Maceió fazer turismo. Concorda comigo que ele não é residente? Então, ele não seria destinatário de direito fundamental, então poderia matar essa pessoa. Né? É óbvio que a Constituição disse muito menos do que deveria ser dito. O que é que eu quero que você anote? Quem são os titulares dos direitos fundamentais? Puxa uma seta do artigo 5º. Tem uma parte para anotar aí. Quem são os titulares dos direitos fundamentais? Você vai colocar as pessoas. Bote sem especificar pessoas. O que é que você é? Pessoa física, concorda? É óbvio que você é destinatário de direito fundamental. Uma pessoa jurídica também seria. Uma empresa, o PhD Cursos, pessoa jurídica, também é destinatário de direito fundamental? O que é que você acha? Em tese, sim. Em tese, sim. Não na mesma proporção que a pessoa física, obviamente. Mas é óbvio que pessoas jurídicas também têm direitos fundamentais. Então, bote aí pessoas físicas e pessoas jurídicas. Pessoa física e pessoa jurídica. Lucas, dá um exemplo de direito fundamental pertencente a uma pessoa jurídica. Quem me dá um exemplo? Direito à honra, à imagem. Pode ser. Tem um negócio que está no VILPS aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse pezinho aqui é o quê? Propriedade. Pessoa jurídica não tem, não? Tem direito à propriedade. Tá? Então, pessoa jurídica, obviamente, tem direito à propriedade, obviamente, tem direito à honra, não qualquer tipo de honra. Tá? A honra que a pessoa jurídica tem direito é essa aqui, ó, a chamada honra objetiva. Pessoa jurídica tem honra objetiva, tá? Mas pessoa jurídica não tem essa honra aqui de baixo, não, que se chama de honra subjetiva. Olha só. Você, que está na minha frente, você, pessoa física, tem tanto honra subjetiva, como você tem honra objetiva. Quer um exemplo? De corno. E você se sente ofendido, eu atingi a sua honra subjetiva. É o que você pensa de você mesmo. Quem atinge a honra subjetiva de alguém, além de estar sujeito a um ilícito civil, também comete crime. Quem sabe qual crime é esse? Quando você chama alguém de corrupto, cabra safado, ladrão, e a pessoa se sente ofendida. Injúria. 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 Então, honra subjetiva, pessoa física tem. Tá? E a honra objetiva? O que é honra objetiva? Quem quiser anotar, honra objetiva é a mesma coisa que imagem. É a mesma coisa que reputação. Aí, imagem e reputação, o que é a honra objetiva? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica a possui. Correto? Eu posso chegar, por exemplo, para uma empresa e falar que aquela empresa é uma merda. Né? Se eu falo que aquela empresa é uma merda e coloco numa rede social, eu estou prejudicando a imagem daquela empresa, não estou? E isso, obviamente, é um crime. Alguém sabe o nome? Difamação. Difamação, correto? Eu não estou querendo entrar na seara do direito penal, são assuntos conexos. Né? Conexos. Então, pessoa jurídica tem honra objetiva e está aí. Direito à honra é, sim, senhor, um direito fundamental. Correto? Então, destinatários ou titulares dos direitos fundamentais. Você notou? Pessoa física, pessoa jurídica. Só isso, Lucas? Não. Anote aí também. Apátrida. 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 O sujeito que não tem pátria. Destinatários dos direitos fundamentais. Pessoa física, pessoa jurídica e os apátridas, correto? Então, o sujeito que não tem uma pátria também é destinatário ou titular dos direitos fundamentais.
Correto? Então, senhores, a Constituição disse muito menos do que deveria. Porque a Constituição só fala que os destinatários são brasileiros e estrangeiros residentes no país. Disse muito menos do que deveria. Então, você pode ler assim, ó, brasileiros e estrangeiros residentes ou não. E, além disso, pessoa jurídica, claro que não todos os direitos, apenas alguns, tá? E também os apátridas. Quer ver como isso cai na prova? Abra umas questões aí, vamos fazer algumas questões. Isso chove em concurso público. Abra a questão 21. Questão 21 desse ano, viu? 2018, CESP. Você vê como cai na prova. Os direitos e garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional. Estende-se aos estrangeiros em trânsito? Sim, a parte final. Mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa. Está errado. Também se estendem às pessoas jurídicas. Então, corta essa parte aí. Mas não às pessoas jurídicas. O pessoal do virtual aí do YouTube, o cursinho vai disponibilizar para vocês o material, as questões, depois aí um link, tá? Para vocês consultarem as questões que eu estou citando aqui em sala de aula, para você não ficar voando. Correto? Próxima questão. Abra a questão 23. Ano passado não, nós estamos em 2019. Ano retrasado, concurso 2017. Os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários os brasileiros natos e naturalizados, não se aplicando aos estrangeiros. Questão errada, questão boba. Abra a questão 24, na sequência, não precisa abrir, só a sequência aí. Embora não haja menção expressa no texto da Constituição, determinados direitos e garantias fundamentais poderão ser estendidos às pessoas jurídicas. Correto, melhor ainda que ele colocou assim, ó. Determinados direitos e garantias podem ser estendidas às pessoas jurídicas. Resposta correta. E para a gente encerrar, porque você já decorou, obviamente, questão, deixa-me ver, 41. 41 e 42, as últimas. Não tem 42? No meu material tem, mas tudo bem. 41. Considerando que o artigo 5º da Constituição, acho que como o Jales imprimiu as páginas, ficou faltando a última, mas tem a 42 na apostila, tá? Considerando que o artigo 5º da Constituição prevê que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, é correto afirmar que os estrangeiros não residentes no Brasil, que aos estrangeiros não residentes no Brasil não se garantem esses direitos. É errado, obviamente, corta a parte final. A 42ª, muito embora não esteja aí com vocês, vou ler, porque ela é bem curtinha. Ouça. Embora os direitos e garantias fundamentais se destinem essencialmente às pessoas físicas, alguns deles também podem ser estendidos às pessoas jurídicas. Certo, tá? Então, titulares dos direitos fundamentais, titulares. Pessoas físicas, como regra, obviamente, nós. Pessoas jurídicas, não a totalidade, mas alguns. E também os apátridas. Vocês viram como cai. Tudo questão de 2017, 2018, só erra quem quer. Correto? Volta para o artigo 5º caput, por favor. Tem muita coisa a se falar lá ainda. Leitura. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Só uma coisinha. Esse início aí do artigo 5º caput, todos são iguais perante a lei. A igualdade perante a lei, senhores, a gente chama de igualdade formal, correto? Eu vou repetir. Todos são iguais perante a lei. Essa igualdade perante a lei se chama de igualdade formal. Se não quiser anotar no artigo 5º, se não tiver mais espaço, vocês já anotaram bastante coisa, você pode anotar também no inciso 1. No inciso 1, e eu vou fazer uma distinção entre igualdade formal, que, repito, é a igualdade perante a lei, da igualdade material, que é chamada de
isonomia, correto? Quem é que tem dúvida do artigo 5º caput? Alguém tem? Não? Então vamos seguir para o inciso 1º. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Primeira pergunta, Constituição é uma lei? Quem me responde? É ou não é? É uma lei. Alguém falou aí baixinho. Lei maior. Constituição, sim senhor, é uma lei. Mas é considerada como uma lei maior. Você ouviu agora há pouco eu falar a seguinte frase. Eu falei assim, ó, igualdade perante a lei é chamada de igualdade formal. Anota aí, por favor. Igualdade formal é a igualdade perante a lei. Igualdade formal é a chamada igualdade perante a lei. Aí vem o inciso 1º com a seguinte sentença. Ouça. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Como a Constituição é uma lei, a redação desse inciso 1 é clara. Homens e mulheres são iguais nos termos da Constituição, que é uma lei, igualdade que eu chamo de igualdade formal. Correto? Então, igualdade formal é igualdade perante a lei. Só que existe uma outra igualdade, que se chama de igualdade material ou isonomia. Vocês já devem ter ouvido a seguinte frase. Significa tratar de maneira igual quem está numa situação de igualdade e quem está de maneira desigual quem se encontra em uma situação de desigualdade. Isso é igualdade material ou isonomia. Vamos anotar o conceito? Conceito de igualdade material. Conceito de igualdade material, que é a mesma coisa que isonomia. Igualdade material, que é a mesma coisa que isonomia. Significa tratar de maneira igual. Significa tratar de maneira igual. Igual. Quem se encontra em uma situação de igualdade, assim mesmo, parece redundante a frase, mas anote assim mesmo. Significa tratar de maneira igual. Quem se encontra em uma situação de igualdade e de maneira desigual quem se encontra em uma situação de desigualdade. É basicamente igualar os desiguais na medida da sua... Exatamente, é um outro conceito. Igualar os desiguais na medida de sua desigualdade. Não sei se vocês já viram uma postagem Facebook, nas redes sociais, bem assim. O que é isonomia? Né? Aí tem assim aquele pódiozinho aqui, ó, com três alturas. Certo? Você imagina, eu sou péssimo de desenho, tá? E aqui tem um muro. Certo? E todo mundo quer enxergar após esse muro. Correto? Todo mundo quer enxergar. Eu pego o baixinho e coloco aqui, ó. Certo? O cara que é médio aqui e o altão aqui no pódio menor. Observa que eles são, obviamente, desiguais. Concorda comigo? Mas quando eu estabeleço a diferença, justamente para reestabelecer a igualdade, como é o nome dessa igualdade? Igualdade material ou isonomia, que alguns chamam de equidade, tá? Então observa que a própria lei pode criar uma diferença justamente para reestabelecer a igualdade. O nome disso é igualdade material ou isonomia. Exemplo de igualdade material e isonomia. Quem me dá um? Cota em concurso público. Cota para deficiente em concurso público. Raciocine comigo. É óbvio que o deficiente ele tem mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho. E o legislador, pensando nisso, o que é que o legislador fez? Estabeleceu a cota para deficiente em concurso público. Como ele tem mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho, ele vai concorrer na vaga das cotas, que em tese, você sabe, é mais fácil passar. Né? Existe também hoje em dia cota racial, muita gente discute se é certo ou se é errado. Né? Eu acho que a cota deveria ter muito mais um aspecto econômico e não um aspecto racial, porque hoje em dia é muito complicado. Né? Concurso do Ministério Público, eu estava conversando com a promotora lá, basta a declaração. Eu chego no concurso e eu me declaro afrodescendente. Eu posso até concorrer às vagas. Claro que depois vai ter que passar pelo crivo de uma comissão. Mas isso é muito subjetivo, gente. Concordem ou não, eu acho isso muito subjetivo. Então, ao meu ver, a cota deveria ser, sim, uma cota econômica. Cota para deficiente, cota racial, cuidado.
ela é chamada de ação afirmativa. Já ouviram falar essa expressão? Já vi uma questão em concurso público do CESP, eu trouxe para vocês. Abra aí a questão do teu material. Questão 28 fala assim, ó. Em decorrência do princípio da igualdade, espera aí, respire. Existe igualdade formal e existe igualdade material. Ele não especificou. Em decorrência do princípio da igualdade, então ele pode estar falando das duas. É proibido ao legislador elaborar norma que dê tratamento diferente a pessoas diversas. Errado, não é proibido ao legislador, não. Ele pode fazer isso em atenção ao princípio da, anotem, isonomia. Isonomia que é chamada de igualdade material. Esse desenho mal feito que eu coloquei para vocês aqui no quadro. Correto? Observe uma coisa. Concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Outro exemplo aí de isonomia ou igualdade material. Vocês sabem que existe prova física no concurso da PM, não existe? Né? Você tem que pensar nisso lá na frente. Agora não. Né? Agora, não, quer dizer, se puder pensar, até um momento como um relaxamento, não estressar tanto com o estudo, vai fazer uma atividade física. Tá? Homem tem que correr, estou fazendo, não sei o dado preciso lá, mas acho que é isso, 2.400 metros, não é isso? Para ser aprovado. Mulher tem que correr 1.800? 1.800 ou 2.000. Olha só, vão concorrer ao mesmo cargo, soldado, combatente. Só que o homem tem que correr 2.400, a mulher tem que correr 1.800 ou 2.000, não sei o dado preciso. Teste de barra. O homem tem que fazer 3 barras para ser aprovado. A mulher tem que fazer? Nenhuma, só ficar pendurada lá um período. Espera aí, a lei não está tratando de maneira diferente homem e mulher? A lei está tratando de maneira diferente homem e mulher, justamente para restabelecer a igualdade. Homem tem mais força física, obviamente, do que a mulher. Prova física em concurso público é um outro exemplo da aplicação do princípio da igualdade material ou da isonomia. Aqui vai uma outra perguntinha, preste atenção. Já ouviu falar em exame psicotécnico de concurso? Na PM tem? Né? É possível, existe, isso é direito constitucional também, é possível a previsão de uma fase psicotécnica, de uma prova psicotécnica em um concurso público, e essa previsão somente está contida em um edital, inexistindo uma lei? Vou repetir a pergunta formulada de maneira melhor. É possível, tá? Uma previsão de uma prova psicotécnica em concurso público, e a prova psicotécnica está prevista no edital. Só que não existe lei que fundamente essa prova psicotécnica nesse edital. É possível? O que é que vocês acham? Óbvio que não, gente. Só é possível prova psicotécnica em concurso. Só é possível prova física em concurso, mesmo que esteja previsto no edital do certame. Obviamente, se esse edital, se essa prova psicotécnica ou física encontrar fundamento na lei. Porque se eles cobram uma prova física em concurso público e não tem lei disciplinando isso, esse concurso não vai valer de nada, esse concurso vai ter que ser anulado. Correto? Já vi essa questão em provas do CESP UNB. Correto? Qual foi a questão que a gente fez, gente? 20. Na sequência, acho que tem outra. 29. Fica aí mesmo. Ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material em detrimento de uma isonomia formal, por meio do incremento de oportunidades para determinados segmentos. Correto? O que vocês acham? Correto. A ação afirmativa é um mecanismo, é um instrumento justamente para viabilizar o quê? A isonomia ou igualdade material. O CESP aí colocou como um conceito só, isonomia material. Ficaria melhor igualdade material, porque a igualdade material é a isonomia, correto? Ação afirmativa, quem quiser anotar exemplo, anota aí, por favor, quem quiser colocar um exemplo. Cota racial em concurso público é uma ação, sem sombra de dúvida, afirmativa. Correto? Volta agora para o artigo 5º, inciso 1 da Constituição. Que horas toca aqui, hein? Já era para ter tocado? Só para encerrar, rapidinho. Só para encerrar.
para que fique bem claro em relação ao inciso 1. A literalidade do inciso 1 fala assim, ó, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da lei. A literalidade do inciso 1 é igualdade formal, correto? Quando a gente interpreta o inciso 1, a doutrina e a jurisprudência que trabalha com a igualdade material ou isonomia. Não está expresso no texto constitucional, tá? Está implicitamente previsto. A gente interpreta a Constituição e, a partir dessa interpretação, é que a gente extrai a igualdade material ou isonomia. Para ir para o intervalo, inciso 2, não vou nem explicar, mas você vai anotar no inciso 2, princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Anota só o princípio da legalidade no inciso 2. Quando a gente voltar do intervalo, eu vou fazer uma diferenciação desse princípio da legalidade que está no inciso 2 com o princípio da legalidade penal que está no inciso 39 do mesmo artigo 5º, correto? Esse princípio da legalidade eu chamo ele de genérico. Vamos tomar um cafezinho. Esse princípio da legalidade, eu gostaria que vocês anotassem, ele tem duas interpretações, ou duas acepções. Uma do ponto de vista do particular, nós, outro do ponto de vista do Estado. Coloque assim, particular. Particular. Para o particular, o princípio da legalidade significa que a gente pode fazer tudo, desde que não proibido por lei. Correto? Então, anotem aí. Princípio da legalidade para o particular. O particular pode fazer tudo, desde que não proibido por lei. Isso para o particular. O particular pode fazer tudo, desde que não proibido por lei. Existe uma outra interpretação ou acepção do princípio da legalidade, que é do ponto de vista do Estado ou da administração pública. Aí você vai colocar Estado / administração pública. O princípio da legalidade para o Estado ou para a administração pública significa que o Estado só pode fazer o que a lei estabelece ou determina. Tá? O Estado só pode fazer o que a lei estabelece ou determina. Então, o princípio da legalidade, repito. Pois não. Pois não. Pessoal, vou passar aqui uma lista de frequência, por favor. Coloquem nome e número do WhatsApp, para que a gente possa estar fazendo o grupo da turma, para poder estar sempre tendo comunicação, você está interagindo sobre concurso, material, essas coisas. Por favor, saibam usar o grupo do WhatsApp para que não encha de besteiras, porque esse é um grupo voltado para estudo, tá? Beleza? Obrigado. A gente vai fazer esse entrega ao professor, por favor. Segunda sessão entrega já. Beleza. Oi, pessoal, boa noite. Vamos lá, gente. Então, novamente, diga, amigo. Agora há pouco o senhor deu um exemplo do edital. Perfeito. O poderia fazer Sem ter uma lei. isso. Certo. Baseado nesse princípio aqui do Estado de administração pública. Perfeito. Seria isso aí, Nesse sentido. nesse fundamento. A administração, o princípio, entenda, o princípio da legalidade, repito, leitura do texto da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aí vem o princípio da legalidade. O princípio da legalidade para o Estado, ele é muito mais restrito. O administrador, ele só pode fazer, administrador Estado, só pode fazer o que a lei estabelece ou o que a lei determina. Enquanto que você, cidadão, você pode fazer qualquer coisa, desde que a lei não proíba, desde que não seja proibido por lei. Então, o princípio da legalidade para o Estado, ele é mais fechadinho. O princípio da legalidade para o particular, ele é mais aberto, já que você pode fazer tudo, desde que não proibido por lei, mas é exatamente essa aplicação. O que é que eu queria que vocês tomassem cuidado? Eu estou lendo o artigo 5º da Constituição, inciso 2, e no artigo 5º da Constituição existe outro princípio da legalidade. Onde é que está o outro princípio da legalidade? Abram, por favor, o inciso 39 do mesmo artigo 5º. Não sei em que página está, mas é o inciso 39. Porque a minha apostila não tem página. Segundo 6, página 5. Todo mundo está localizado?
Quem faltou na aula de numeral romano, x, 1x. Vamos lá? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Você sabe o que é isso? Também é legalidade. Só que é o princípio da legalidade voltado para o direito penal. Anote aí, por favor. Princípio da legalidade penal. O princípio da legalidade que está previsto no inciso 39 do artigo 5º se chama princípio da legalidade penal. Você sabe o que é isso? A tua Constituição Federal tratando do direito penal. Esse princípio da legalidade penal, quando você for estudar direito penal com o professor, é o princípio básico de todo direito penal. Todo direito penal se fundamenta nesse princípio da legalidade aqui. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Já que eu vim aqui, vamos aprofundar? A primeira parte desse inciso 39 fala assim, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina. Bote uma barra após a palavra defina. Não há crime sem lei anterior que o defina. Essa primeira parte é um outro princípio que você vai anotar com outro nome. Se chama princípio da anterioridade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Princípio da anterioridade penal. Muito simples de entender. Que dia é hoje, gente? 14 de janeiro de 2019. Se eu, Lucas, pratico uma conduta hoje, tá? Eu, Lucas, pratico uma conduta no dia de hoje. Tá vazando a ar-condicionado ali, minha gente. É. Aí não tá vazando não, é uma brincadeira. Imagina que todo mundo olhou para trás. E no momento que todo mundo olhou para trás, eu sorrateiramente peguei o telefone da minha amiga aqui e coloquei no bolso. Certo? Essa conduta é crime? É crime? Ou não é? Claro que é crime. Que crime é esse? Furto, subtrair coisa alheia móvel. Artigo 155 do Código Penal. Olha aqui para o quadro. Você sabe por que a conduta por mim praticada no dia 14 de janeiro é considerada um crime? Porque antes da minha conduta, existe uma lei, né, que é o Código Penal, e no artigo 155 do Código Penal está escrito: subtrair coisa alheia móvel é crime. Foi praticado em 14 de janeiro. E antes do fato ser praticado, existe uma lei, como é o nome disso? Anterioridade penal. Princípio da anterioridade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, correto? Se eu, por um acaso, hoje, Lucas, pratico uma conduta que, embora seja feia, seja uma conduta atípica, não seja crime, exemplo, furar fila é feio, correto? Mas não é crime. Por que não é crime? Porque não tem nenhuma lei anterior falando que furar fila é crime. Se eu, Lucas, no dia 14 de janeiro, furo uma fila, e amanhã, imagine, seja publicada uma lei, ou depois de amanhã, no dia 16 de janeiro, falando assim, ó, furar fila é crime. Essa lei vai se aplicar à minha pessoa? Óbvio que não, né? Pelo simples fato, porque isso ofenderia, obviamente, o princípio da anterioridade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Na primeira parte, depois da palavra defina, princípio da anterioridade penal. Vamos para a segunda parte? Tem bem assim, ó. Nem pena sem prévia cominação legal. Circula a palavra legal e anota o nome do princípio. Princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. Não há pena sem prévia cominação legal. Princípio da reserva legal. Gente, quem comete um crime recebe, via de regra, como consequência da prática de um fato típico e ilícito, uma pena, correto? Observa aí que na parte final ele não fala a expressão crime, ele usa a expressão pena. Não há pena sem prévia cominação em uma lei. Em uma lei. Olha aqui para o quadro. A única coisa que pode criar um novo crime é uma lei. Correto? Lei, eu quero que você anote. O nome do princípio você já anotou. Reserva
legal, correto? A única coisa que pode criar um novo crime, a única espécie normativa que pode criar um novo crime é uma lei. Lei, você vai anotar, em sentido formal. Lei em sentido estrito. Que diabo, Lucas, é uma lei em sentido formal? É uma lei em sentido estrito? Quem me responde? Lei em sentido formal, lei em sentido estrito, é uma lei oriunda do poder legislativo, que é o poder competente para criar uma lei. Concorda comigo? Então, lei em sentido formal, lei em sentido estrito, vou colocar aqui em cima, é uma lei oriunda do poder legislativo, correto? É uma lei oriunda, uma norma oriunda do poder legislativo. Então, simples assim. Vamos lá. Por que se chama reserva legal? Está reservado à lei a criação de novas condutas criminosas. Princípio da reserva legal. Se na tua prova cair assim, viu? Isso é direito constitucional com direito penal. O artigo 5º ele é todo interdisciplinar, correto? Se na tua prova cair assim, cair assim. Foi criado o crime, o exemplo que eu dei tosco aqui, de furar fila. E esse crime de furar fila, essa conduta foi criada através de uma medida provisória, MP. Qual é o poder que é dito a medida provisória? Poder executivo, certo? Foi criada uma MP, medida provisória, pelo Bolsonaro e criou a conduta. Quem furar a fila, isso vai ser crime a partir de hoje. Pode ou não pode? Pode ou não pode? O que é que vocês acham? Não pode. Eu falei para vocês há 2 minutos atrás, a única norma que pode criar um novo crime é uma lei. Lei em sentido formal, em sentido estrito. O que é isso? É uma lei oriunda do poder legislativo. E eu falei aqui que o Bolsonaro editou uma medida provisória e, através dessa espécie normativa, criou um novo crime. Não pode. Medida provisória vem do poder executivo. Isso feriria de morte o princípio da reserva legal, que fala que somente lei em sentido estrito, em sentido formal, pode criar um novo crime. Se por um acaso o CESP cobrar na tua prova que um novo crime foi criado por medida provisória, que um novo crime foi criado por um decreto oriundo do Poder Executivo, risque, isso está errado. Por que isso está errado? Porque isso fere de morte o princípio da reserva legal. Está reservado à lei a criação de novas condutas criminosas. Correto? Dúvida, gente? Diga. O decreto, na verdade, tem vários tipos de decreto. Né? Quando a gente vai estudar isso lá na frente. O decreto do Poder Executivo, ele pode ser um decreto regulamentar, que é o decreto que eu chamo de padrão, mas pode também ser um decreto autônomo, certo? Para que serve um decreto? Veja só, eu tenho aqui um exemplo bem simples. Eu tenho uma lei. Lei 10.826 de 2003. Sabe que lei é essa? Está muito em voga. Estatuto do Desarmamento, correto? É uma lei. O que é que pormenoriza aquilo que está na lei? Um decreto. Você está entendendo? Então vem a lei, que é uma lei oriunda do Poder Legislativo. O decreto, ele vai regulamentar o texto da lei. Em outras palavras, ele pormenoriza, né? Esmiuça o texto da lei. Correto? Mas o que eu quero de vocês é, por que eu vim para o inciso 39? Para que você não confunda o inciso 39 com o inciso 2 da Constituição, que também é legalidade. Só que essa legalidade aqui, repito, é a legalidade do direito penal. Vamos ler de novo? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Repito, leitura completa, princípio da legalidade penal. Se eu dividir essa redação ao meio, primeira parte, não há crime sem lei anterior que o defina, se chama princípio da anterioridade penal. Segunda parte, não há pena sem prévia cominação legal, princípio da reserva legal. O que é que cai mais em prova? A parte final cai muito mais em concurso público, tá? Reserva legal cai muito mais. A única coisa que pode criar um novo crime, a única espécie normativa, é uma lei em sentido formal. Quem é que tem dúvida? Não tem? Isso aqui no direito penal você vai aprofundar mais ainda, viu? Estou estudando constitucional. Volta lá para o inciso 2. No inciso 2, repito, é o princípio da legalidade ponto. Lá, legalidade penal. Aqui, legalidade ponto. É como se fosse
O princípio da legalidade genérico se aplica a qualquer ramo do direito. A gente estuda muito esse inciso 2 quando estuda direito, quando você estudar direito administrativo, correto? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Só para passar a régua aqui, o inciso 2 tem duas interpretações. Uma do ponto de vista particular, ele pode fazer tudo desde que não proibido por lei. Outra do ponto de vista do Estado, o Estado só pode fazer o que a lei estabelece ou determina, correto? Inciso 3, muito mais importante a redação, porque não cai crime de tortura especificamente, a lei de tortura não estava no edital da PM do ano passado, eu acredito também que não vai cair. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Já falei para vocês que tortura, anotei aqui no quadro há pouco tempo atrás, já apaguei, está também no artigo 5º, inciso 43 da Constituição. Né? Artigo 5º, inciso 43, trata do crime de tortura. Tortura é, eu vou abrir o inciso para vocês. Tortura é insuscetível de graça ou anistia. Né? Tortura é inafiançável, não cabe fiança para você responder ao processo em liberdade, mas pelo amor de Deus, é o mais importante. Tortura prescreve ou não prescreve? Hã? Tortura prescreve. Quais são os crimes que não prescrevem? Eu falei isso hoje, minha gente. Racismo e o golpe de Estado. Racismo e golpe de Estado são imprescritíveis. Tortura prescreve. Vamos anotar de novo aí, né? Puxa uma seta da palavrinha tortura e coloca. Tortura é prescritível. Puxa uma seta do inciso 3 da palavra tortura e coloque. Tortura é prescritível. Tá? Essa é a principal. Se você for lá no inciso 43, não tem isso escrito lá. Lá no 43 tem escrito assim, ó. Tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Em vez de eu estar falando, vamos abrir e dar uma olhadinha lá no 43. Abra lá, por favor, o inciso 43. É um vai e vem danado, né? Mas é assim que você aprende direito constitucional, porque a prova vai fazer essas diferenciações. Correto? Inciso 43. Deve estar na página 7, mais ou menos. Achou? Ah, não tem aí, acho que já não imprimiu, né? Ah, então perdão. Obviamente está na sua apostila, né? Mas ele imprimiu uma quantidade limitada de páginas. Esqueça, né? Na aula que vem a gente volta para aí, tá? Oi. Insuscetível é que não cabe. O colega perguntou aqui, o que é insuscetível? Insuscetível é que o crime de tortura não é possível a concessão nem de graça, nem de anistia. Graça e anistia é uma espécie de perdão. Só que a graça ela é concedida pelo presidente da República e a anistia é concedida por lei. Quando chegar lá no 42, não se preocupe, a gente vai chegar nessa parte e eu explico com mais calma, de maneira pormenorizada. Correto? Então, como você está sem o material aí, não tem problema. Anote aí onde estava no inciso 3. Tortura é, você colocou prescritível, e tortura é insuscetível. Você pode colocar, não cabe no crime de tortura, fica mais fácil, mas cai a palavra insuscetível, tá? Não cabe no crime de tortura a concessão de graça, nem a concessão de anistia. Correto? Então, tortura é prescritível. Insuscetível, não cabe nem a concessão de graça, nem a concessão de anistia. No texto da Constituição tem isso lá no inciso 43. A gente vai estudar lá na frente. Está no 43. 42 está o racismo, 43 está o TTT, os crimes hediondos, e no 44 está o golpe de Estado. Tá? Não se preocupe que a gente vai estudar isso com muita profundidade lá na frente. Falta coisa a aprofundar aqui, presta atenção. A Constituição, no inciso 3, fala assim, ó, ninguém será submetido à tortura. Comentei com vocês na aula de hoje que direitos fundamentais têm natureza absoluta ou relativa? Relativa. Mas especialmente ou especificamente em relação à tortura, parte da doutrina fala que tem natureza absoluta. Porque não existe exceção, né? Não existe uma exceção em que uma pessoa pode ser submetida a uma tortura, correto? E tem assim, ó, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Aqui eu vou fazer um parênteses.
você será policial militar, se Deus quiser. Tá? Daqui a um ano, nós estamos, ou menos de um ano, né? Daqui a menos de um ano, você, repito, vai estar fazendo meio mundo de exame, vai estar preocupadíssimo com a prova física, né? Se não já fez, se não é que já tenha feito a prova física, e você vai virar um policial militar. O que é que o policial militar mais faz na rua? Patrulhamento ostensivo. Caiu no concurso ano passado, questão ridícula. PM é polícia judiciária ou é polícia administrativa? PM é polícia administrativa, também chamada de, não precisa anotar isso agora, polícia preventiva ou polícia ostensiva. Por quê? Finalidade precípua da polícia militar é evitar a prática do crime, concorda comigo? Ou prevenir a prática do crime. Beleza, mas você estava fazendo uma ronda na orla e você viu um malandro